Como estamos trabalhando, vivendo na dimensão de prosperidade hoje, nós estamos entrando dentro de um contexto de viver a prosperidade. Essa estação é muito importante. Eu quero também destacar um princípio aqui, e esse princípio chama Jerusalém, Israel. Esse é um princípio fantástico para aqueles que querem viver nessa dimensão de prosperidade. O Senhor diz em Salmo 122 o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Como convém a Israel para render graça ao seu nome. Lá estão todos os tronos de justiça, as trombetas da casa de Davi. Perdão, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos seus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então veja, querido, há um princípio tremendo que ele diz o seguinte: seja próspero. Orai pela paz de Jerusalém e seja prósperos os que te amam. Essa daqui é uma dos princípios de prosperidade. Aqueles que abençoam serão abençoados, porém aqueles que maldizem Israel serão amaldiçoados. E nós, como Brasil, estamos vivendo um tempo muito bom, porque nós temos aliança, né? Nós como governo, ou seja, o governo do nosso país, eles estão aliançados com Israel. Isso é tremendo, sendo que nós sabemos que o Brasil foi um decisor, ou um divisor, perdão, de águas dentro da nação de Israel, quando foi constituído Israel. O voto de um brasileiro foi o que decidiu para que Israel se tornasse uma nação. Nós tivemos tempos onde os governantes estavam quebrando essa aliança com Israel, fazendo aliança com outras nações que são contra Israel, porém, dentro desse novo governo, novamente retomamos a aliança com Israel. Então eu quero começar aqui, e a gente está criando o hábito de novo como igreja, sempre começar qualquer celebração orando por Israel, para que haja paz sobre aquele lugar, porque sabemos que o dia que gritarem paz em Israel, nós sabemos que o nosso Messias virá nos buscar. E depois de tudo concluído os seus atos de justiça sobre a terra, nós vamos entender que nós viveremos em paz em Jerusalém, Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, e reinaremos. Amém? Então eu quero começar orando, pedindo que a paz possa ter lugar em Jerusalém. Pai, nós oramos hoje, pedimos a tua bênção, sabemos que estamos vivendo um ciclo e começar de um ciclo, e por isso nós já começamos dizendo que haja paz sobre Israel, que Israel seja bendito, que Israel seja frutífero, e que o Senhor, meu Deus, continue a guiar os teus filhos, os nossos irmãos mais velhos, dentro desse contexto da salvação em Yeshua HaMashiach, que eles possam reconhecer que Cristo é o Rei de Israel, é o governante, é Deus, é Yahvé. Nós declaramos que o Senhor Jesus reine sobre aquele lugar e que o trono de Jesus, o trono da majestade do nosso Deus, nunca seja apartado desse lugar. Nós declaramos que o trono de justiça seja totalmente estabelecido sobre essa nação e nós abençoamos, porque a tua palavra diz que sejam benditos todos aqueles que amam e abençoam essa nação. Por isso nós, como filhos do Senhor, nós abençoamos hoje e declaramos: haja paz sobre Israel, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, queridos? Então, nós estamos falando dessa nova temporada. Todas as vezes que nós entramos dentro desse contexto, nós vamos ver pontos. E os pontos são bem acentuados em questões eu falo de essências proféticas. Primeira coisa que nós temos que entender estamos saindo de uma estação e entrando em outra. Cada estação possui 3 meses, ou seja, 3
três características ou três pontos a ser observados. Esses 3 meses ele vem compondo de 3 tribos, colocando profeticamente agora, entendendo que cada mês está relacionado a uma tribo de Israel, como também cada mês está relacionado a um trono maldito, aonde nós temos que confrontar, onde nós temos que nos desligar, onde nós temos que eliminar essas frequências sobre as nossas almas, para que isso não venha a atuar de uma forma a nos destruir segundo os projetos de Deus. Então nós estamos entendendo que a cada estação existe 3 meses ou 3 frequências ou 3 pontos que precisamos ativar em nós e entender que essas são as ferramentas, são as armas que o Senhor nos dará para lutar. Em que estação nós estamos entrando? Espiritualmente nós estamos entrando na estação do outono. Outono é o tempo da limpeza, é o tempo de arrancar. Porém, naturalmente nós entramos na primavera. Como assim, apóstolo? Lembre-se, o começo de ano no calendário hebraico, ele é dividido em 2. Ou seja, há o começo de ano civil e há o começo de ano religioso. Então preste atenção, para nós, homens espirituais, homens no sentido global de ser humano, para nós, como espiritual, esse não é exatamente o nosso começo de ano. O nosso começo de ano foi em março, abril. Lá nós começamos, então, o nosso ano de 5.781. Nós aqui estamos agora começando o nosso ciclo de viver. O que eu entendo é, primeiro eu conquisto no céu, para depois desatar na terra. Olha o que o Senhor diz. Isso daqui eu já ministrei para vocês várias vezes. Gênesis 1, todas as árvores já tinham sido criadas. Gênesis 1, todos os animais já estavam ali, as árvores, ou seja, o planeta Terra, assim dizendo, já estava totalmente pronto. Porém, em Gênesis 2, nada estava manifesto. Olhando para esse ponto, ou levando em consideração esse ponto, nós vamos ver que tudo primeiro eu conquisto e crio no espiritual, depois eu manifesto no físico. Mas para que haja manifestação, precisa-se então de um homem para cultivar. Esse homem aqui não é um homem sexo masculino, mas homem no sentido de humanidade. Tudo aquilo que eu não cultivo não nasce. Então, por que nós estamos nessa etapa de purificação, de perdão, de busca, de arrependimento? Esse é como que preparando a terra para a manifestação do Senhor. É como que até aqui nós estivéssemos, então, preparando toda a terra para que pudéssemos, então, manifestar aquilo que já está criado. Lembre-se, por isso, então, nós temos 2 começos, assim dizendo. Temos o religioso, que esse foi aquilo que Deus agora deixou como Israel. Veja, Israel agora, ele anda, segundo Êxodo 12:2, dentro de um calendário que foi dado no mês de Abib, ou seja, Nissan ou Abib. Esse é o começo que o Senhor nos deu. Mas tem o começo de ano da criação. O começo de ano da criação é esse que começa agora. Porém, nós não entramos no começo da criação. Nós estamos andando no começo da redenção. Veja, o começo de ano da criação é agora. No mês de Tisrei, então nós temos o começo de ano da criação, onde o Senhor cria todas as coisas. É como que Gênesis 1:1 começasse hoje. E Deus criou isso, e Deus criou aquilo, e Deus criou aquilo. Porém, tudo foi contaminado e precisou então ser redimido. E nessa redenção, o Senhor então retrocede 7 meses. 7 fala de perfeição. Então, olhando para esse contexto, hoje nós estamos entrando no 7º mês do calendário que Deus deixou em Êxodo 2. Porém, começando o 1º mês do calendário da criação. Dentro desse contexto, nós vamos ver então que hoje é o tempo de reformular e reconstruir, viver dentro daquilo que já foi redimido. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Não que nós não podemos celebrar esse dia, que nós não podemos nos alegrar, até mesmo nos felicitar. Não é isso. O que eu estou dizendo é, nós agora estamos no tempo de manifestar. Para mim, essa temporada é a temporada de manifestação. É a temporada de conquista, é a temporada onde todas as coisas que foram desatadas no céu, que nós geramos no céu, é o tempo do nascer.
é o tempo de dar à luz. Essa estação, ela é determinante, ou seja, tudo que foi gerado nas estações anteriores, nas duas estações anteriores, vai vir à luz nessa estação. Por isso, eu sempre costumo dizer que agora, esses próximos 6 meses, vai ser a manifestação daquilo que você gerou. Não é mágica, é simplesmente colheita. Eu planto e o plantio é invisível, porém a colheita é visível. O plantio é espiritual, porém a colheita é material. Quando eu lanço uma semente, eu não vejo mais ela. Quando eu planto uma semente, eu não vejo. Ela simplesmente é ocultada na terra, porém o processo que ela está fazendo ali é um processo espiritual. E esse processo espiritual nós não vemos, mas de repente ela se manifesta. Ou seja, ela passa um tempo incubada e ela se manifesta. E quando ela se manifesta, ela se torna visível. O que eu estou dizendo é que nesses últimos 6 meses, nós plantamos, nesses últimos 6 meses nós lutamos, nesses últimos 6 meses nós avançamos, nesses últimos 6 meses nós oramos, jejuamos, declaramos, profetizamos, nos limpamos, para que agora aquilo que foi concebido como semente venha à luz como frutos, ou seja, 6 meses vivendo aquilo que plantamos. 6 meses agora virá sobre a tua vida como um tempo de plantio. Perdão, pelo tempo de colheita. Esse é o tempo de colher. Então, se colocarmos já dentro de uma estação, nós estamos dizendo que viveremos 2 estações de colheitas. Por isso, no natural, começa-se uma nova primavera. Então, há 6 meses atrás, há 7 meses atrás, nós tivemos a nossa primavera espiritual. Hemisfério Norte, Israel. Agora, nós entramos na primavera aqui, no Hemisfério Sul. Então, esse é o tempo de nós colhermos. Esse é o tempo de nós manifestarmos aquilo que geramos no espiritual. Nós, como espiritual, andamos naquilo que é espiritual. Lembre-se disso. Criação, agora. Porém, nós vivemos na redenção. Nós somos redimidos. Então, o nosso calendário, ele é o calendário da redenção. Isso segundo o que eu entendo. Também, lógico, existe um monte de concepções, mas o que segundo eu entendo, nós estamos vivendo no calendário da redenção. Esse foi o calendário que Deus deixou em Êxodo 12, versículo 2. Se você puder abrir em Êxodo 2, versículo 2, nós vamos ver o seguinte. Versículo 1 em diante diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este vos será o principais dos meses. Esse será o primeiro mês do ano. O Senhor determina, veja, que eles estavam saindo do Egito. Então, se eles estavam saindo do Egito, nós estamos dizendo de uma tirada. E nós saímos do Egito espiritual. Nós fomos arrancados dali. Nós fomos tirados como um forte. Fomos tirados da casa da escravidão. Dentro disso, nós vamos entender então que o nosso tempo, ele é o tempo que foi tirado. É como que o tempo natural e o tempo espiritual. Lembra que nós estamos andando no tempo espiritual. Então eu já quero declarar, querido, em nome de Jesus, que essa será uma temporada de viver. Essa será uma temporada abençoada. Essa será uma temporada de manifestação. Essa será uma temporada onde os frutos daquilo que foram plantados nesses tempos de arrependimento, de quebrantamento, de transformação, de ofertas, as ofertas que vocês deram, os plantios que vocês fizeram, eu quero declarar que sejam manifestos em nome de Jesus, que tudo aquilo que estava no oculto começa-se então a manifestar sobre a tua vida. Eu profetizo um tempo que virá à luz, tudo aquilo que você fez no oculto, não de mal, estou dizendo de bom agora, que venha à luz, tudo aquilo que foi gerado no espiritual, em nome de Jesus. Bem, como eu disse, nós começamos então dentro de um calendário, e esse calendário nós começamos a olhar o lado oriental, ocidente, leste e oriente, perdão, oriente e ocidente, né? Então nós estamos no lado do ocidente, ou o lado oeste. Quando olhamos para os significados da palavra,
Eu acho bem interessante quando nós tratamos significados de palavra, porque cada significado, cada palavra, ele contém algo bem interessante. Quando nós falamos outono, em relação a outono e inverno, nós vamos ver que esse é o tempo das folhas caírem. Esse é o tempo onde começa-se o processo de renovação. Na primavera, nascem-se as folhas, flores, no verão, os frutos, porém no outono, primavera, nasce, verão, frutifica. No outono, começa-se o processo de limpeza. É como que daqui para frente é um tempo agora que o Senhor quer te levar a viver, te levar a descansar, te levar agora a um patamar de agora eu vou simplesmente frutificar, eu vou comer dos frutos que a minha mão produziu. Eu simplesmente vou agora entrar num tempo de descanso, de paz. Se você tem que descansar, descanse agora. Esse é o tempo que naturalmente você é levado a um tempo de descanso. Você é levado a um tempo de refrigério. E o Senhor vai começar a fazer com que muitas coisas comecem a ser deixadas da tua vida. Por que nós viemos agora, né, como esses propósitos de Yom Kippur, 40 dias, arrancando essas folhas, é arrancando essas coisas das velhas estações. Irmãos, nós precisamos sempre nos limpar das velhas estações. Eu não posso entrar em estação, principalmente ano, eu não posso entrar com as coisas antigas. Eu tenho que entrar sempre com as roupagens e as manifestações das novas revelações, da nova vida, de novos processos. Então, no outono, é o tempo onde eu começo simplesmente a desfrutar. Eu já frutifiquei no espiritual. Agora eu começo a simplesmente comer esses frutos. Se nós olharmos para nós, Brasil, esse vai ser o tempo dos frutos, o tempo da manga, o tempo, ou seja, é o tempo que agora está tudo frutificando. É como que agora, né, é o tempo onde nós vamos comer muitos frutos. A gente até brinca, né? Esse é o momento agora de todo mundo casar, né? Porque ninguém vai passar fome, vai ter manga rolé, vai ter coisa rolé aí, né? Então ninguém passa necessidade, porque agora é o tempo que a gente vai ter frutos nas árvores. O que eu estou dizendo para caju, ou seja, o que eu estou dizendo aqui é, queridos, esse é o tempo de comermos os frutos que damos. Mas, em contrapartida também, lembra que nós viemos explicando nas aulas anteriores que esse é o tempo também aonde se manifesta a sepultura. Ou seja, ou eu tenho frutos, sou árvore boa e tenho frutos, ou eu não sou árvore boa e eu não tenho frutos. Nessa temporada agora é a temporada onde as pessoas começam a passar necessidades. Se você parar para pensar economicamente, parece que as coisas começam a travar, né? Ou seja, setembro, outubro, novembro e dezembro. São coisas que parece que uma atmosfera vem e fala, meu Deus, parece que as coisas vão travando, vão se fechando, vai virando uma incerteza. Mas, para nós que já conquistamos no espiritual, esse vai ser o tempo onde você vai desfrutar de muitas coisas. E eu quero declarar isso. Esses 3 meses serão os 3 melhores meses da tua vida. Esses 3 meses virão provisões abundantes. Esses 3 meses virá o sustento do Senhor. Esses 3 meses virão o desatar de sustento, prosperidade. Por quê? Porque vencemos. Essa é a palavra. Vencemos. A cada dia estamos vencendo. A cada dia estamos sendo transformados. A cada dia estamos sendo totalmente liberados. Colocando essas questões agora festa, entramos no que chamamos de festas de outono. As festas de outono são muito importantes. Yom Teruah, Rosh Hashanah, porém do lado físico. Nós vemos também a questão de Yom Kippur. Depois nós temos Sukkot. E aí, essas então são as festas de outono. Quando nós olhamos para a Escritura, a Bíblia fala de Salomão, ele celebrando as festas de outono, né? Só um pouquinho. Só pegar aqui na Escritura. Olha que interessante.
Há um texto em Êxodo, versículo 23. Êxodo 23. Versículo 16. O Senhor diz assim: guardará a festa da cega, ou a festa da colheita, dos primeiros frutos do teu trabalho. Olha que interessante, querido. Na versão, a mensagem diz assim: no outono, faça as festas das safras, no fim da temporada, que é quando se contabiliza a safra obtida durante o ano. É interessante isso, né? Na versão normal, ele diz assim: guardará a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e as festas da colheita, a saída do ano, quando recolhes do campo o fruto do seu trabalho. Olha o que o Senhor está dizendo. Essa é a temporada de nós desfrutarmos do fruto do nosso trabalho. Essa é a temporada de colhermos do fruto do nosso trabalho. Essa é a temporada onde o Senhor te dará para comer aquilo que foi produzido pelas tuas mãos no trabalho. Então eu volto a dizer de novo, no outono, faça a festa da safra, o fim da temporada, que é quando se contabiliza a safra obtida sobre o ano. Uma versão normal, guardará a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do seu trabalho. Então, quando olhamos para o outono é o tempo de colher os frutos do nosso trabalho e comer. Esse é o tempo de comer. Amém? Outono também é considerado como o tempo de chuva. Então, quando nós olhamos para Deuteronômios 11, Deuteronômios 11, versículo 13 em diante. Ele diz assim: se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolheis o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei a erva no campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvie, e sirva aos outros deuses, e vos prostreis perante eles. Olha o que diz aqui na linguagem da mensagem. A partir de agora, se vocês obedecerem aos mandamentos que estou dando, que estou tornando público hoje, se amares ao Eterno, o seu Deus, e o servir com dedicação total, ele se encarregará de enviar a chuva no tempo certo, tanto a chuva do outono quanto a chuva da primavera, para que vocês possam colher seus grãos, uva, azeite, azeitona. Ele garantirá pasto suficiente para os seus animais. Vocês terão comida à vontade. Então veja, há 2 temporadas de chuva, na primavera e no outono. Mas se você colocar nos dois, se nós pegarmos os 2 polos, ou seja, quando é primavera aqui no hemisfério norte, no hemisfério sul é outono. Quando é primavera aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte é outono. Então, há uma temporada de chuva. São 2 temporadas de chuva. Outono e inverno são chuva. Então, se nós colocarmos no mundo inteiro, sempre será a temporada de chuva. Tanto no espiritual quanto no natural.
Sempre teremos isso. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu vou enviar chuva. Então, na primavera, tivemos a chuva. E nas três... olha que belo isso de Deus. As três grandes festas são regados de chuva. Porque duas festas são festas que é considerado festas, festas da primavera. Que festas seriam essa? Festa de Pentecoste, perdão, de Páscoa e festa de Pentecoste. E depois nós temos as festas do outono. Trombetas, expiação e, e tabernáculo. Então, olhando para dentro desse contexto, nós sempre teremos chuvas nas três grandes festas ou nas festividades. Todas as festividades é regada por chuva, porque é tempo de colheita. Queridos, eu vou dizer isso de novo, em nome de Jesus. Essa é a temporada da chuva. Eu declaro chuva sobre a tua vida. Chega de sequidão. Chega de ser seco, chega de não dar fruto. A chuva do Senhor virá, e chuva é algo que é regado de cima para baixo. Porém, a chuva nasce primeiro embaixo, ela sobe e depois ela desce. O que eu estou dizendo aqui é, como diz aquela palavra de Apocalipse, que as respostas que os anjos enviavam era primeiro as orações que subiam e guardado nas taças. Então todas as orações, elas sobem e é misturado com o fogo do altar e desce como resposta. Assim também a chuva, as águas de baixo, elas sobem e depois elas se manifestam em chuva regando. As próprias águas de baixo rega por cima toda a plantação. Sabe o que eu estou dizendo, querido? Que esse é um tempo onde tudo aquilo que fizemos, mas apóstolo, nós não somos merecedores, sim, querido, mas agora eu estou dizendo de frutificação. Eu não estou dizendo de salvação. A gente confunde muito. Salvação não depende de mim, porém a frutificação sim. A salvação depende da obra de Cristo, porém a frutificação depende da minha manifestação. A minha salvação depende da minha fé, porém o meu galardão depende das minhas obras. Não confunda galardão com salvação. A coroa é para aqueles que vencerem. A coroa é para aqueles que fizeram e obedeceram a obra do Senhor. O que nós estamos dizendo é que a chuva é essa coroação, a chuva é essa manifestação para frutificação. E isso depende das nossas atitudes. Como assim? Simples. Quantas vezes você já leu na Bíblia que diz o seguinte: se o meu povo, eles desviar as suas atenções de mim, se o meu povo não me obedecer, se o meu povo não fizer isso, eu vou reter a chuva, não vai vir chuva. Espera aí. Então a chuva depende da manifestação da obediência, porque a chuva é aquilo que produz os nossos frutos. E eu estou dizendo que fisicamente, querido, vai começar uma temporada de chuva física. Eu quero declarar isso. Começa-se nessas próximas semanas uma temporada de chuva. Chuva regando a terra, quebrando esse fogo que está consumindo. Chuva regando a terra, produzindo os frutos dessa nova estação. Chuvas espirituais, trazendo toda a manifestação de frutos na tua vida. Essas próximas semanas serão regadas de muita chuva. O Senhor nos dará chuva, o Senhor nos dará água, o Senhor nos abençoará, o Senhor nos fará viver o melhor que Ele tem. Bem? Aleluia. Chuva já em Vilhena, vai chegar isso em Comodoro. Aleluia. Amém? Então nós precisamos, queridos, que haja chuva. Essa é a temporada de chuva. Por que nós nos arrependemos? Por que nós entramos em arrependimento? Para que haja chuva. Chuva. Esse é o tempo de chuva. Preste atenção, querido. Vai vir chuva. Espere grande chuva. Essa é a chuva, como a gente fala, a chuva da manga, a chuva do caju. As chuvas virão. Então, o outono é o tempo de chuva. Primavera é tempo de chuva. Então, espiritualmente, naturalmente, nós estamos vivendo o tempo de chuva. Outono, como nós falamos, também é tempo das grandes festas. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 2,
versículo 2 em diante. 1 e 2, né? Perdão, 1 e 2. Primeira Reis 8, 1 e 2 diz assim: para celebrar o encerramento dos trabalhos, o rei Salomão convocou todos os líderes de Israel, os chefes da tribo e dos clãs patriarcais, para trazer a arca da aliança do Eterno de Sião, a cidade de Davi. Todo Israel se reuniu diante do rei Salomão, e no mês de Etanaim, que esse é o mês que nós estamos entrando, que é o 7º mês. Aqui na tradução, ele coloca de Etanaim. Deixa eu ver na tradução normal. 1 Reis 8. Primeira Reis 8. Consagrou Salomão os anciões de Israel. Olha que interessante. Congregou Salomão os anciões de Israel. Esse congregou aqui é um ajuntamento por uma razão. E essa razão é uma razão religiosa. A palavra aqui é kaal, que significa isso, o reunir por uma razão religiosa. Então, ele convoca uma assembleia, mas também pode ser uma convocação de guerra, um ajuntamento. E ele coloca os anciões, e os anciões é aqueles que são maduros. Veja, querido, se eu estou dizendo que é uma temporada de chuva, pega isso daqui. A chuva virá deixar a terra apta. Porém, se não há semente, não tem o que nascer. Você entende aqui? Nessa temporada que passamos, o mês passado, o mês de Elu, quando o Senhor estava propício, é como que nós passamos e o Senhor estava propício recolhendo e nos auxiliando. Nós estávamos arando a terra. Eu primeiro vou arar a terra, ou seja, amolecer a terra. Existe uma parábola chamada parábola do semeador, que ele fala de uma terra rochosa. A terra rochosa, mesmo que ela caia a semente, ela não produz, porque a terra é dura. Existe muita gente que tem a alma endurecida pelo orgulho, endurecida pelo pecado, endurecida pelas suas razões, endurecida pela sua, pelos seus questionamentos, pelas suas feridas. E mesmo que a palavra caia, ela não produz, querido. Por isso eu preciso cavar, eu preciso amolecer a terra. A tua alma sempre tem que estar amassada, tem que sempre estar amolecida. Porque não adianta vir chuva. Eu moro numa cidade que é bem complicada nesse sentido de terra. Quando a gente mudou para a casa que nós construímos, a nossa casa, ela era, como a gente teve que aterrar, era uma casa, o terreno era muito ocioso, o terreno em Comodoro é muito irregular. Então a gente teve que aterrar muito ali. E teve as últimas caçambas de terra que veio, foi uma terra vermelha. E é muito interessante, querida, essa terra, ela foi chovendo, ela virou uma pedra. Até mesmo para a gente plantar ali, é muito esforço. Então, perto da casa, você vê que a grama está melhor. Onde estava aquela terra socada, dura, ela se tornou ruim. A gente tem que cavar muito, e é muito esforço para poder furar aquilo. Então, tem muitas coisas que nos tornam também como esse barro vermelho. Olha que interessante. O barro vermelho. Sabe o que é isso? Edom. A palavra Edom significa vermelho. Então, nós vamos entender que o orgulho vai tornando a nossa alma endurecida. Se você já pegou a terra preta, que é boa para plantio, ela é molinha, molinha, molinha. A terra preta, querido, como é molinha. Ela é fofa, né? Ela é uma terra que você planta, você trabalha com ela de uma maneira tão suave, tão suave. Porém, a terra vermelha, ela vira como uma pedra. Isso já é um código para nós. Quando somos terra boa, somos uma terra já arada, uma terra boa de se mexer. Porém, quando somos totalmente levados para uma
por uma área de orgulho, nós nos tornamos uma terra socada, nós tornamos uma terra pedrificada, rochosa. E aí, meu irmão, para nascer coisa ali, depende de muito quebrar. Por isso eu quero já declarar isso para você. O Senhor está quebrando essa terra sobre a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor está quebrando, querido. O Senhor está quebrando isso. O Senhor está destruindo essa obra do orgulho. Mas voltando aqui, eles congregam os anciões, as pessoas que estavam maduras, as pessoas que estavam já prontas, e todos os cabeças de tribo, os príncipes das famílias de Israel. Veja, quem estava sentado com o rei? Os anciões, os cabeças de tribo, os príncipes das famílias de Israel. Então, se olharmos para isso daqui, você vai ver que quem estava junto com o rei não era qualquer um, meu irmão. Eram príncipes, eram cabeças, eram anciões. Esse é o tempo que o Senhor despertou os reis, os fracos retrocederam. Os insensatos ficaram para trás. Quem vai entrar nesse tempo de frutificação? Os anciões, os sábios, os cabeças, aqueles que governam, os príncipes. Esses estavam diante do rei, esses estavam diante da sabedoria, esse estava diante do Espírito, para fazer subir a arca. Meu irmão, esse é o tempo que vai se subir a arca. Esse é o tempo onde a presença do Senhor está sendo manifesta. Esse é o tempo de celebrar. E ele diz assim, que estava em Sião para o templo. Versículo 2, todos os homens de Israel, agora entre os homens, todos se congregaram junto ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim. Esse aqui é colocado como Etanim também, que é o 7º mês, que significa duradouro. Sabe o que eu estou dizendo, querido? Esse é o tempo de perpetuar as coisas na nossa vida. Deixa eu falar um pouco mais descomplicado, né? Esse é o tempo onde tudo aquilo que foi manifesto é o tempo de perpetuação. Esse vai ser o tempo de perpetuar as coisas na tua vida. Esse é o tempo onde as coisas vão durar. Ou vai ser a temporada de vida ou a temporada de sepultura. Veja, querido, ou viveremos ou se perpetua de novo a temporada de sepultura. Em nome de Jesus, eu quero declarar que a temporada de vida chega na tua casa hoje. A temporada de durar, a glória do Senhor chega na tua casa. Sabe por quê? Porque porque a arca do Senhor está agora junto com os príncipes, anciões e cabeça de toda a manifestação dos que se congregam com o Senhor. Volto a dizer de novo, querido, essa é a temporada dos príncipes, dos reis, dos cabeças e dos anciões. Esses estarão vivendo o tempo duradouro, perpétuo do Senhor. Veja, esse é o começo do ano da criação, porém precisamos ser redimidos. Então é como que passamos por essa remissão e agora perpetuamos, não a destruição, porém a criação. Por quê? Porque o dilúvio também veio nessa temporada. Essa temporada foi a temporada da limpeza, da chuva da destruição. Porém, para Noé, se perpetuou a bênção. Então, o que eu quero dizer é, irmãos, se há retidão na tua vida, como assim foi na vida de Noé, porque ele era um homem justo, ele foi o único que se encontrou como justo, o único que se encontrou como humano, homem justo. Essa foi a temporada onde ele entrou na arca e a chuva veio. O que eu estou dizendo, querido, que essa é a temporada de chuva. Para muitos, será chuva onde estaremos plantados e guardados dentro da arca do Senhor. Porém, para outros, será a chuva da destruição, a chuva que vai vir lavar tudo. Essa é a temporada do dilúvio. A chuva vai vir. Para Noé, foi ótima chuva. Para a família de Noé, foi tremenda chuva. Para os habitantes da terra, foi a destruição. Então, a chuva vai vir. Agora, a consequência dessa chuva é em quem você está se ocultando. Você entrou dentro de Cristo, você se redimiu, você entrou dentro desse governo de Cristo, você está em Cristo. Então, querido, espere grandes coisas do Senhor. Você está fora da arca,
você ficou fora simplesmente como um telespectador. Irmãos, essa vai ser a chuva de arrasar todas as coisas. Mas para o mundo, depois que abaixou a chuva, foram coisas boas. As árvores floresceram, porém os humanos não estavam mais lá. Esse é o tempo de perpetuar. Amém? Esse é o tempo de perpetuação. Eu quero dar como um tempo, nós estávamos falando dos princípios de prosperidade, vivendo na dimensão de prosperidade, mas eu quero fazer agora, durante esses dias que virão, eu quero entrar trazendo esse mês essa nova estação. Então hoje eu quero falei só sobre a estação. Amanhã nós vamos falando depois sobre a tribo, sobre o trono, sobre o governo. Nós vamos trazendo agora. Amanhã eu quero continuar com vocês. Amanhã a gente vai entrar. Então, durante esses 7 dias, a gente quer lançar palavras e depois nós voltamos de novo a falar sobre a dimensão da prosperidade. Porque precisamos desse tempo para explicar, para trazer para vocês todo esse contexto que precisamos viver. Amém, queridos? Que o Eterno abençoe. Então, mais uma vez, eu quero declarar isso. Esse será o tempo diferenciado em nome de Jesus. Esse será um tempo de muita colheita, porém é aonde você está refugiado. Se você entrou em Cristo, espere chuvas de ativação. E eu quero declarar que todos vocês foram semeados, virá chuva. Esse é o tempo das festas, esse é o tempo da perpetuação da presença, esse é o tempo da alegria, esse é o tempo do Senhor ativar sobre ti muitas e muitas coisas. Primeira Reis, só terminando aqui, Primeira Reis, capítulo 8, versículo 65. Diz assim: foi assim que Salomão celebrou as festas do outono com todo Israel. Havia gente desde o extremo nordeste em Lebo-Hamat até o extremo sudeste no ribeiro do Egito. Uma grande multidão. A festa durou 7 dias e depois mais 7 dias. 2 semanas de festa. Depois ele os despediu. O povo abençoou o rei e voltou para casa. Todos entusiasmados e com o coração agradecido por todas as coisas boas que o Eterno tinha feito por seu servo Davi e por todo o povo de Israel. Veja, querido, esse é o tempo de entusiasmo, esse é o tempo de alegria. E eu declaro as tuas vitórias, as tuas conquistas. Veja, olha que interessante. Se não fosse essa pandemia, nós começaríamos o tempo chamado tempo de eleição. Esse é o tempo do governo. Salomão, ele perpetua o seu governo. Davi perpetua o seu governo, o governo da justiça. Porém, sobre o Brasil, a gente tem visto, né, que o Senhor tem mudado a nossa estação, o Senhor tem mudado. Esse será um tempo de governo. Veja, as políticas são decididas nessa estação. Por quê? Porque esse é o tempo de governo. Esse é o tempo onde o Senhor manifesta governo. E eu quero declarar, querido, que no Brasil virá governantes justos. Nós teremos uma temporada de justiça de uma forma como nunca viu. O Senhor está trazendo uma temporada tremenda sobre nós. Esse é o mês de perpetuar, porém a bênção, porque as maldições estão sendo arrancadas do nosso Brasil, da nossa vida, das nossas igrejas, em nome de Jesus. Isaías 34. Isaías está falando do fogo, mas ele fala dos frutos de outono. Olha o que ele diz. Versículo 1. Aproximem-se agora, nações, e ouçam atentamente, 34:1. Vocês, povos, prestam atenção. Terra, vocês também, e tudo que está em vocês, mundo e tudo que vem de vocês. E aqui é a razão. O Eterno está furioso, irado com todas as nações, tão irado contra as armas e exércitos que pretende varrê-los da terra. Os cadáveres amontoados vão cheirar como um lixão da cidade no verão. O sangue deles vai escorrer do monte como um ribeiro na primavera. As estrelas vão cair do céu como frutas que passam do ponto, apodrecidos no pé. E o próprio céu será dobrado como um cobertor.
E guardado no armário. Todo o exército de estrelas será reduzido ao nada, como folhas e frutos no outono, caindo e apodrecendo. Veja de novo que o outono é o momento das folhas caírem e os frutos também. Já produziu, mas aqueles frutos que não foram comidos, aqueles frutos agora caíram e vão apodrecer. Porque o outono é tempo de frutificar. Amém, queridos? Quero terminar por aqui. Eu quero declarar que esse é o tempo de frutificação abundante da tua vida. Esse é um tempo glorioso. Se você puder colocar a mão no teu coração, eu quero te abençoar. Pai, nós entramos hoje na estação de descanso, na estação de comer o que as nossas mãos produziram. Por isso eu abençoo os teus filhos, declarando: virá chuva sobre eles, virá chuva sobre a vida dos teus filhos, virá chuva abundante, virá chuva de manifestação. Esse será um tempo onde o Senhor perpetuará a tua aliança com os teus filhos. Esse será um tempo onde a arca do Senhor voltará a ser o centro. Esse será o tempo, Senhor, onde a chuva do Senhor produzirá e arrancará toda a maldade, porém ativará todas as sementes que o Senhor já semeou na vida dos teus filhos. Eu declaro que os teus filhos são terra boas, toda terra ruim seja agora tirada, trocada, mas os teus filhos entram numa temporada de conquista. Eu abençoo os teus filhos, dizendo: eles colherão de uma maneira extraordinária. Esse será o tempo que eles verão os frutos do trabalho deles produzindo, será o tempo onde eles viverão de uma maneira sobrenatural e verão a glória do Senhor. Esse será o tempo de alegria, de conquista e um tempo de rejubilar no Senhor. Eles descansarão em prosperidade e os teus filhos repousarão em dimensões de prosperidade. A alma dos teus filhos serão guardadas no Senhor e o espírito ativado, e no corpo haverá muita frutificação. Nós quebramos toda a atmosfera de sepultura e ativamos todas as bênçãos do Senhor. Esse é um decreto em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, até amanhã. Espero vocês para continuarmos essa temporada de palavra. Shalom, shalom.